E esse estudo sobre a fé, pessoal, é para te trazer o quê? O crescimento. Eu estava conversando com os obreiros hoje, ali depois do café da manhã, e eu estava dizendo o seguinte, que muitas vezes existem coisas na palavra de Deus que a gente precisa aprender mais. Porque tem coisa que a gente ouve falar, tem coisa que é pregado superficialmente, mas que a gente precisa então verdadeiramente aprimorar, estudar, a mergulhar, aprender, para então fazer do jeito correto. E a fé, pessoal, é uma das principais coisas que você precisa aprender. Por quê? Porque a fé é que vai te trazer a salvação. A fé é que pode mudar a sua vida. Então, enquanto nós estivermos dentro da igreja, mas não aprendermos a respeito da fé, então a nossa vida vai continuar sendo a mesma. Quando que vai mudar, pastor? Quando eu aprender sobre a fé e colocar em prática, em ação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então, nesse estudo de hoje, pessoal, eu quero trazer um entendimento para você a respeito, de que a fé, ela pode nos ajudar a conquistar muitas coisas. A fé pode te ajudar a conquistar o emprego dos seus sonhos. A fé pode te ajudar a alcançar uma grande vitória que você tenha. Pela fé, nós aprendemos na semana passada, nós somos salvos, amém? É pela fé que a gente é salvo, quando a gente acredita no sacrifício de Jesus. Mas tem uma coisa a mais, irmão, que a gente vai aprender hoje a respeito da fé. Porque muito mais do que você apenas conquistar coisas por causa dela, você também pode, entenda, fazer acabar na sua vida aquilo que te prejudica. A fé também tem o poder de fazer com que você acabe com a vida do que está roubando a sua vida. Você está entendendo, sim ou não? Porque existem coisas na nossa vida, irmão, que roubam a nossa vida. Eu estava até dando um exemplo pessoal. Existem doenças, irmãos, que elas, por si só, elas não acabam com a vida da pessoa, mas ela pode fazer com que a pessoa fique com a imunidade baixa, não é verdade? E aquilo ali faz com que então ela acabe pegando uma outra enfermidade, daquela outra enfermidade ela acaba morrendo. Eu vi uma vez um rapaz que ele teve AIDS, ele estava dizendo isso, e o pessoal estava dizendo, ninguém morre de AIDS propriamente dito, mas a AIDS é uma coisa que suga a vida da pessoa. Então a pessoa fica suscetível, vulnerável a outras enfermidades, e por causa das outras enfermidades é que ela morre. Olha que coisa séria. Só que trazendo isso para o mundo espiritual, pessoal, nós precisamos entender que existem coisas também na nossa vida que estão roubando a nossa vida, que estão tirando a nossa energia, a nossa felicidade, a nossa vontade de viver. E eu preciso identificar quais são essas coisas. Para quê, pastor? Para tirar, para arrancar essas coisas da minha vida, ou seja, para determinar que essas coisas parem de crescer, para determinar que essas coisas sequem e que a vida que essas coisas têm, porque você sabe que tudo que tem vida está tirando vida de outro lugar, você pode ter certeza disso. Vamos dar um exemplo? Pega uma árvore, por exemplo. A árvore, a Bíblia diz no livro de Salmo que a árvore plantada junto ao ribeiro de água dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Pastor, que árvore é essa? É uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de água. De onde que ela tira a vida? Desse ribeiro. Você está entendendo? A árvore, para ser frondosa, ela tem que ter vida no solo, para ela poder tirar a vida do solo e trazer para ela. Por isso que quando você vê uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma plantação na casa dela, o que ela faz? Ela está sempre cuidando da terra. Por quê? Se ela só plantar as sementes, cuidou da terra uma vez, aquilo ali começou a germinar, a dar um fruto, e ela não cuidar mais da terra, aquele solo vai perder a vida. E aí, consequentemente, aquela planta, ou aquela hortaliça, ou seja o que for, já não vai mais conseguir crescer. Por quê? A árvore precisa da vida que o solo tem para poder sobreviver. Então, trazendo para a sua vida espiritual, para a nossa vida espiritual, o que nós entendemos, pastor? Entendemos que existem essas coisas da nossa vida, que são coisas, irmãos, que muitas vezes estão roubando a nossa vida. Uma criança, quando está sendo gerada no ventre da mãe, é por isso que as mulheres grávidas sentem mais fome, não é verdade? Já percebeu que a mulher grávida sente mais fome? Por quê? Porque ela está comendo por quantos?
por 2, se ela tiver gêmeos é por 3, se ela tiver trigêmeos é por 4. Então ela sente mais fome, é natural. Por quê? Porque há algo dentro dela se alimentando dela. O filho é uma bênção, mas tem coisa que não é. Se você parar para observar, irmão, às vezes a mágoa, ela tira a vida da pessoa, ela mina, né, a vida da pessoa. A pessoa vive desanimada, ela se torna uma pessoa rancorosa, ela se torna uma pessoa fraca. Você está entendendo? Por quê? Porque muitas vezes a mágoa está roubando a vida dela. Às vezes não é a mágoa, não é uma coisa espiritual, mas às vezes é como eu te falei, uma doença, algo que está roubando a vida de você. Aí nesse caso, pastor, o que eu tenho que fazer? Jesus vai dar uma lição para a gente, pessoal, porque a fé vai te ajudar nesse momento, amém? Então Mateus capítulo 21, versículo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim para nós, pessoal, ó, Mateus 21, 18, desculpa, Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve o que, pessoal? Jesus teve fome. É uma necessidade que todo ser humano tem. Jesus, como homem, teve essa necessidade também. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão o que, pessoal? Senão o que, gente? Senão folhas. Então, peraí, Jesus sentiu fome, andando no caminho, ele avistou uma figueira, ele foi até ela, entenda, porque ele estava com fome, obviamente, Jesus esperava que naquela figueira tivesse o que? Figo, não é verdade? Que tivesse o fruto, porque ele queria comer. Mas a Bíblia diz, irmão, que chegando lá só tinha a folha, não tinha fruto, e ninguém vai comer folha, não é verdade? O que eu quero que a gente entenda a princípio aqui, que não é a mensagem principal, mas é bom a gente estudando algumas coisas. O primeiro ponto, irmão, é que toda vez que eu tenho aparência, mas não tenho fruto, eu decepciono Jesus. Você, como filho de Deus, precisa ter fruto. A Bíblia Sagrada dizia: a árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Você pode ver uma árvore na rua, às vezes você não sabe o que ela é, mas se você ver o fruto dela, você vai saber. Uma macieira, por exemplo, se você olhar ela na rua, a não ser que você conheça, mas se você não conhecer, você vai olhar a árvore e não vai saber que ela é uma macieira. Mas se você ver o fruto, uma maçã, você sabe, sim ou não? Uma jaca, uma bananeira, um coqueiro, é assim, você olha para ela e você sabe se tiver o fruto. Você não tem o conhecimento, mas você viu o fruto, então você identificou que árvore é aquela. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que a árvore a gente conhece pelo fruto. Jesus está chegando diante de uma árvore, esperando que aquela árvore fizesse o que ela tinha que fazer, que era o quê? Dar o fruto, mas ela deu? Não. Ela vai decepcionar Jesus, como muitas vezes acontece com a gente. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma missão, Deus nos chama para algo, e quando nós precisamos dar fruto, a gente não dá. Às vezes nós temos a aparência, é a folha, mas o fruto mesmo a gente não tem. Então guarde isso, que toda vez que você não frutifica, você entristece o Espírito Santo. Aí a Bíblia continua dizendo para nós, né? Não achou nada nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de quê? De ti. Esse é o ponto que eu quero extrair com você aqui da parte principal da mensagem. Jesus olhou para a figueira, irmão, e disse para ela: nunca mais nasça fruto de ti. Tudo que está vivo produz alguma coisa, tudo. Aquilo que para de produzir é porque morreu. Então o que eu quero que você entenda? Às vezes você tem um problema que está na sua vida e está roubando a sua vida, está tirando a sua paz, está tirando a sua alegria, está tirando as suas noites de sono, está te deixando preocupado, está te deixando desanimado. Uma vez eu disse para a irmã veio comentar comigo sobre o trabalho dela, várias e várias vezes ela comentava sobre o trabalho, e um dia eu disse para ela: irmã, ore a Deus, veja, porque o trabalho, se ele te rouba a energia, se ele tira a tua paz, se ele te fere, cuidado. Entende? Sim ou não, pessoal? Passou aquela amizade, parece que quando eu estou perto da pessoa é um negócio esquisito, porque toda vez que a pessoa sai eu fico cansado.
eu fico meio desanimado, é um peso, é um negócio estranho, parece que roubou a minha unção, parece que roubou a minha energia. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Você tem que observar, por quê? Porque às vezes é uma coisa que está te fazendo mal. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Jesus, ele disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. O que Jesus estava dizendo naquele momento? Que a figueira não teria mais o quê? Vida. A figueira não teria mais vida. E o que na sua vida está roubando a sua vida? Você tem que amaldiçoar do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou aquela figueira, e dizer para aquele mal: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Porque na hora que você disser para o mal que não é mais para nascer fruto dele, você vai ver que Deus começa uma obra e aquele mal seca e não produz mais fruto na sua vida. Por quê, pastor? Porque o mal ele fica até enquanto eu deixar. Se eu permitir, irmão, o diabo ele vai ficar agindo na minha vida todo dia. O diabo vai ficar agindo no meu coração, ele vai agir na minha família. Você consegue entender? Enquanto eu deixo. É igual o caso daquele pai que tinha um filho lunático, que foi uma das mensagens que nós pregamos nessa série de 5 mensagens. E aquele pai, a vida dele estava presa à maldição que estava sobre o filho dele. E a Bíblia Sagrada ensina, irmão, para a gente que aquele pai ele vivia em prol do menino, e aquele mal gerava frutos na vida do menino. Quanto tempo Jesus conversando com ele, ele disse: Senhor, desde a infância, desde a meninice, né? Pega ele, joga no fogo, na água, ele cai no chão, range os dentes, espuma, vai definhando. Há quanto tempo? Desde a infância. Era um mal, irmão, que tinha na vida daquele garoto, que estava já há muito tempo produzindo fruto. Você consegue entender, sim ou não? Mas tudo que você amaldiçoou em nome de Jesus, para de produzir, tem que secar, tem que parar de dar fruto. Aí vamos supor que seja uma enfermidade, por exemplo. Você tem lá uma diabetes, foi diagnosticado. Você tem que falar para essa diabetes: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Você tem que secar, acabou, você não vai mais produzir fruto na minha vida. Fazer uma oração séria diante de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus vai trazer um entendimento para nós, pessoal. Olha só, e a figueira secou em quanto tempo, pessoal? Imediatamente. Perceba que a figueira não demorou para secar. A figueira não ficou anos para secar, meses, dias, não. A figueira secou de que jeito? Imediatamente. Porque a obra que Deus faz, pessoal, é imediata. A ação de Deus na vida de uma pessoa, quando colocada a fé em ação, é instantânea. Você está entendendo? É instantânea. Deus toca de um jeito que a pessoa, ela consegue se libertar daquele mal como nunca antes aconteceu. Só que você tem que exercer a sua fé, porque olha o que a Bíblia vai dizer agora, versículo de número 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, eles ficaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Eles perguntaram para Jesus: Senhor, o Senhor fez uma oração e a figueira secou imediatamente, como que isso aconteceu? Jesus disse para eles no versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade eu vos digo, que se o que, pessoal? Que se tiverdes o que, povo de Deus? Fé. Quando Jesus diz para os seus discípulos, se tiverdes fé, é um sinal de que os discípulos não tinham. Porque se você tem fé, Jesus não precisa dizer para você se você tiver fé, porque você já tem. Toda vez que você vê Jesus colocando uma condição para o povo, é porque o povo ainda está precisando fazer aquilo. Em Deuteronômio a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes. É porque o povo não queria e não ouvia. Você está entendendo, sim ou não? Então o que acontece agora? A gente está diante de uma situação em que Jesus está sendo claro para os seus discípulos, dizendo: se tiverdes fé. Então é o primeiro ponto. Repito, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, a certeza daquilo que ainda não se vê. Isso é convicção. Se eu perguntar para você assim: você tem fé em Deus? Você vai dizer: pastor, eu tenho. O que é a fé? A fé é acreditar. É ou não é? Você acredita que Deus pode curar? Sim ou não? Você acredita que Deus pode prosperar? Você acredita que Deus pode libertar? Sim ou não, pessoal? Acredita que Deus pode mudar a vida de uma pessoa? Acredita? Mas será que você não duvida?
Não, pastor, eu acredito. Hoje eu vou te dar um segredo forte sobre a fé. Jesus disse claramente: se tiverdes fé e não o que, pessoal? E não duvidardes. Percebe que não faz, olhando numa ótica comum, parece que Jesus está sendo redundante? Parece que o que Jesus está falando não faz sentido? Porque Jesus está dizendo: se tiverdes fé e não o que? Não duvidar. Mas peraí, quem tem fé não duvida. Errado. Tem muita gente que tem fé, irmão, mas duvida de Deus. Deixa eu explicar, desenhar melhor isso para você. O que então é a fé? É acreditar que Deus pode, correto? E o que é não duvidar? É você agir. Porque todo mundo sabe que Deus pode fazer alguma coisa, mas a dúvida que ela tem no coração impede ela de agir. E quando ela não age, ela duvidou. Então pela fé ela sabe que Deus pode fazer, ela acredita, né? A fé é acreditar, ela acredita. Só que ela duvida porque ela não age. Então ela fica pensando, né? Se Deus pode fazer, mas se eu fizer, será que Deus vai responder mesmo? Não, mas você não sabe que Deus pode fazer? Não, eu sei. Mas Jesus está dizendo, irmão, se tiverdes fé e não o que, pessoal? Não duvidar. Não duvidar, são duas coisas diferentes. Não é tudo igual, senão Jesus não seria redundante. Não adianta. Jesus, irmão, é a pessoa mais sábia e inteligente que você vai ver na história da humanidade. Jesus não falaria uma coisa se essa coisa não tivesse um fundamento, não tivesse um significado, um sentido. Foi igual quando, por exemplo, Isaías veio falar com Ezequias, lá em Isaías 38, e ele disse para Ezequias o que? Põe a tua casa em ordem, porque o que? Você lembra? Morrerás e não o que? Não viverá. Peraí, pastor, a pessoa que morre, ela não vive, e a pessoa que não vive morre. Por que ele disse morrerás e, vírgula, não viverás? É uma coisa a mais. A preposição e é a adição, está adicionando alguma coisa. Porque o Ezequias estava tão mal com Deus, irmão, que ele ia morrer no mundo dos homens e estava separado de Deus, ele não ia viver com Deus na eternidade. Você está entendendo, sim ou não? Então, quando há duas coisas escritas na Bíblia, você precisa entender o significado daquilo. Então, fé, você sabe que Deus pode fazer, amém? Mas você crê? Você se move? Você faz a sua parte? Você anda como tem que andar? Você age como tem que agir? Porque a Bíblia vai ensinar para mim e para você que a fé sem obra é o quê? É morta. A fé sem obra é morta. Então não é só ter fé, você precisa também ter o quê? Ação. Jesus sabia que se ele falasse com aquela figueira, o pai podia fazer aquela figueira secar. Podia ou não podia? Mas adiantava ele não falar? Não adiantava. Ele teve que falar, ele teve que agir. Então quando os discípulos estão perguntando para ele: Senhor, por que a figueira secou imediatamente? Ele falou: se vocês tiverem fé, entende? E não duvidar. Vamos continuar lendo o texto. Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será o que, pessoal? Feito. Olha que forte. Jesus ainda ampliou. Ele falou: ó, se vocês tiverem fé e não duvidar, ou seja, acreditar que Deus pode fazer e fazer também a parte de vocês, o que vai acontecer? Não só vocês vão fazer o que foi feito à figueira. O que foi feito à figueira? Jesus amaldiçoou, tirou a vida daquela figueira. Falou: mas vocês podem fazer uma coisa maior ainda, que é dizer para esse monte: sai daqui e vai para o mar, e o monte vai. Então o que eu quero que você entenda hoje? Que o mal da sua vida, irmão, você precisa amaldiçoar ele. Não pode ficar vivo, não pode gerar fruto, não pode roubar a sua vida. Como eu dei o exemplo no começo da mensagem, né? Que tem coisa que está roubando a sua vida, está roubando a sua alegria, está te deixando triste, chateado, cabisbaixo. Quem tem, diga glória a Deus. Perceba o que é. E quando você entender o que é o seu momento de chegar diante daquele mal e amaldiçoar, repreender, exigir que caia por terra. E não esqueça do que o pastor Rogério disse para você, irmãos: Deus não se move por dó. Pastor, mas o meu caso é difícil. Seu caso é difícil, mas Deus tem poder para agir. Crê no que Deus pode fazer, age a sua fé e o milagre vai acontecer. Jesus vai terminar o versículo 22 dizendo assim para nós, ó: e tudo
tudo que pedirdes, aonde, pessoal? Na oração. Porque o seu pedido para Deus não pode ser feito de qualquer jeito. Ah, pastor, Deus sabe do meu caso. Ah, pastor, Deus sabe da minha situação. Ah, Deus sabe do que eu preciso. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que o nosso pedido tem que ser feito aonde? Na oração. Não é de qualquer maneira. Não é dizer, ah, Deus, faz aí do jeito que o Senhor quiser. Ah, o meu caso o Senhor sabe qual é, então opera. Não, é oração, irmãos. É chegar diante de Deus e dizer, Senhor, estou vindo aqui para resolver um caso, uma situação. Estou vindo aqui porque o caso é esse. E aí você apresenta diante de Deus a sua situação. Eu já contei para vocês anteriormente um caso que aconteceu comigo, né? Foi um tempo atrás, deixa eu ver, mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, por aí. Eu lembro que aconteceu o quê? Eu estava ali em casa, e sabe aquela época, irmão, começa a dar tudo errado? Tudo errado. Começaram as coisas todas a dar errado, né? Aí eu fazia uma coisa, dava errado. Chega uma notícia de um lugar, quebrou o carro. Cheguei em casa, quebrou a televisão. Tudo aquilo que eu punha a mão estava quebrando. Olha que desgraça, né? Aí eu falei, está amarrado esse mal em nome de Jesus. Aí o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, não vamos nem sair de casa mais, porque tudo que a gente põe a mão quebra, né? Então vamos ficar aqui em casa, vamos ficar quietinho até tudo isso passar. Aí eu fui fazer um café. Falei, vou fazer um cafezinho para mim, né? Tal. Quando eu cheguei para fazer o café, liguei a cafeteira, liguei na tomada errada e queimei a cafeteira. Bom, parece mentira, mas foi verdade. Rapaz, mas aquilo me deu uma ira, irmão, que eu fiquei bravo, mas não bravo com as coisas, não bravo com o mundo, porque eu entendi que aquilo ali era o quê? Espiritual. Eu sempre tomei cuidado, eu sabia a tomada que era para ligar a cafeteira, porque todos os dias da minha vida que eu tomei café, eu liguei aquela cafeteira na tomada certa. Mas naquele dia talvez eu acho que eu devia estar distraído por causa dos problemas e fui lá e fiz. O que eu fiz? Parei o que eu estava fazendo, fui até o meu quarto e falei, Tayane, eu vou falar com Deus, preciso resolver esse caso, não me interrompe, porque agora eu vou resolver essa situação com Deus. E fui na oração e disse, Senhor, o caso é esse, a situação é essa, o problema é esse. Fui falando com Deus, mas eu não aceito. E comecei, irmão, a amaldiçoar aquele mal. Falei, Deus, eu só vou sair daqui da hora que o Senhor falar comigo. Quando o Senhor não falar para mim que está tudo bem, eu não vou parar de orar. E fiquei, irmão, fiquei. Depois de mais de 1 hora ali de oração na presença de Deus, foi quando meu coração sentiu paz. Foi quando meu coração entendeu o que Deus estava fazendo. Naquele momento, eu encerrei a oração e as coisas pararam de quebrar. Porque tem coisa, irmão, que eu estou dizendo para você é espiritual. Mas a pessoa, entende? Ela não vai na oração. E como ela não vai na oração, então Deus não pode abençoar a vida dela. Quem entende o que o pastor está dizendo, diga glória a Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa entrar diante de Deus e dizer, Senhor, é na oração, e tudo que pedirdes na oração. Final, crendo, o que a Bíblia diz? Recebereis. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A Bíblia não diz que é uma coisa ou outra. A Bíblia não diz que é alguma coisa. A Bíblia diz que é o que, povo de Deus? Tudo. Tudo que você pedir, Deus vai fazer. Tudo que você pedir crendo, você receberá. Qual é o mal que está secando a sua vida? Qual é o mal que está te atrapalhando? Amaldiçoe esse mal, repreenda, diga em nome de Jesus Cristo, mal, você vai sair hoje. Do mesmo jeito, você pode usar a palavra ao seu favor. Do mesmo jeito que Jesus repreendeu a figueira, ou doença, eu te repreendo em nome de Jesus. Amém? Salmos capítulo 107, versículo 33. Quem achou, diga glória a Deus. Veja o que diz, falando sobre Deus. Ele converte os rios em que, pessoal? Em desertos. O que isso quer dizer? Sabe aquilo ali que ainda tem muita vida, mas está te destruindo? Deus pode secar aquele mal. Ele converte o rio em o que, pessoal? Em deserto. A doença que hoje é um rio na sua vida, você está entendendo? Deus pode transformar essa doença em um deserto. Ou seja, Deus pode secar esse mal. Deus pode secar esse mal. Deus pode tirar essa maldição. Ah, pastor, mas é um sentimento que eu tenho.
É uma saudade que, se o senhor soubesse, toda vez que eu lembro, pastor, eu choro, eu fico triste, eu me tranco no quarto, eu quero tirar minha vida, eu quero acabar com tudo. Faz essa oração hoje. Meu Deus, eu estou amaldiçoando esse sentimento. Sentir saudade de uma pessoa que a gente foi muito importante pra gente, tudo bem, mas se essa saudade te fere, isso não é de Deus. Você entende, sim ou não? Você tem que repreender, dizer: eu não aceito mais esse mal, porque eu não vou ficar sofrendo. Às vezes é um sentimento, você sabia disso? Às vezes é um sentimento que você tem por alguém, e aquele sentimento te fere. Às vezes alguém que te abandonou, às vezes alguém que te deixou, às vezes alguém que passou pela sua vida no momento que você precisou, entende? Você se apegou naquela pessoa, mas aí dali a pouco a pessoa foi embora, anos se passaram e você continua sofrendo por aquilo ali. Você tem que dizer, em nome de Jesus: Deus, eu amaldiçoo esse sentimento que me faz sofrer. Ele tem que secar, irmão. Ele não pode mais ser um rio na sua vida. Ele não pode mais levar a sua vida embora. Está entendendo, sim ou não? Porque tem gente que é muito triste, irmão. Ela já não tem mais brilho, ela já não tem mais alegria, ela já não tem mais força para viver. É aquela pessoa que é desanimada, sabe? Tudo para ela não dá. Ah, porque não vai funcionar. Ah, porque eu quero tirar a minha vida. Esses dias eu vi, irmão, uma jovem. Isso é revoltante, assim. Se a gente que é de Deus não se revoltar com essas coisas, 12 anos de idade, irmão, num trabalho de libertação feito na igreja, a menina manifestou com o espírito maligno. Aí quando conversado com ela: o que está acontecendo, filha? Fala pra gente. Pastor, eu estou querendo tirar minha vida, eu não quero mais viver. Mas você tem 12 anos, você nem viveu ainda. Mas pastor, eu tenho uma tristeza no meu coração que não sei de onde vem, é uma tristeza que não vai embora. Você consegue entender o que o pastor está dizendo? É aquilo que está roubando a vida dela. E se ela não repreender aquele mal, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela vai acabar fazendo uma besteira. Então a gente precisa, a Bíblia está dizendo: Ele converte os rios em desertos e nascentes em terra o que, pessoal? Sedenta. Porque a nascente, ela é o que vai empurrar todo o resto. Tem aqui em São Paulo o rio Tietê. Aí o rio Tietê, pessoal, ele vai até o interior de São Paulo, grande, largo, né? O rio Tietê. Mas quando você vai ali na cidade de Salesópolis, o rio Tietê, ele nasce numa fonte pequena. Mas no meio do caminho ele vai se tornando aquele mundaréu de água que a gente vê por aí. Então o que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que começa, entende? Aquela fonte do problema, a fonte do mal, a Bíblia diz que Deus pode transformar em terra o que? Sedenta. Ele pode secar aquele mal, irmão. Ele pode secar aquele problema, tirar da sua vida e você ser feliz, para que nunca mais nada na sua vida roube a vida que você tem. Está entendendo? Então hoje nós vamos orar. E quando nós orarmos, você pode falar seriamente com Deus sobre isso e dizer: Senhor, eu não vou aceitar mais esse mal, não vou aceitar mais esse problema, vou amaldiçoar isso daqui que está roubando a minha vida, e eu creio que o Senhor pode secar esse mal e não vai mais roubar a minha vida. Eu vou voltar a ter vida, vou voltar a ser feliz, vou voltar a ser uma pessoa para cima, vou voltar a ser uma pessoa que sonha. Amém, pessoal? Voltar a ser uma pessoa que tem um brilho de Deus, porque o que rouba a sua vida vai parar de roubar nessa noite, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Eu quero mais do teu Espírito sobre a minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Parque Jurema, na rua Jaguarema, número 67. E você
é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa casa.